A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 10, com o seguinte tema: o avivamento na vida pessoal. Texto áureo. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63 versos 3 e 4. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Leitura bíblica em classe Salmo 63 versos 1 a 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Introdução. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade, e principalmente, na proclamação do Evangelho. Assim, estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Sabemos pela Bíblia que na Nova Aliança não existe a unção de objetos, equipamentos ou templos, como acontecia na Antiga Aliança, ainda que todos esses elementos possam ser dedicados a Deus e sirvam de grande utilidade na obra de Deus e na realização das atividades do reino. Eles não são receptáculos da unção de Deus. De acordo com o ensino do Novo Testamento, Deus unge pessoas e as constitui em templos do seu Espírito, conforme lemos. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 aos Coríntios 6, 19. Além da habitação do Espírito, temos o batismo no Espírito e os enchimentos diários do Espírito Santo, que nos acompanham durante a vida toda em nossa caminhada cristã. O modelo desse relacionamento pessoal começou logo no dia de Pentecostes, quando a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. A expressão também pode ser traduzida por cada um deles, indicando a pessoalidade da experiência. O enchimento do Espírito Santo deve ser ensinado logo nos primeiros dias da conversão. Ponto de número 1. O avivamento na vida do salmista. Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava, com entusiasmo, a presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63 verso 1. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço, na carne, sua alma tinha sede de Deus e, por isso, promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção: Tu és o meu Deus. De acordo com o contexto, entendemos que Davi escreveu o Salmo 63 durante alguns momentos muito difíceis de sua vida. Enquanto fugia de seus perseguidores, Davi pensava no santuário de Deus. Ele não gostava de ficar longe dos lugares sagrados, por isso, enquanto caminhava ia orando ao Senhor: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Davi deixou-nos o exemplo de um homem que não conseguia viver sem a presença de Deus. Todo crente deve ter este mesmo sentimento. Devemos orar como Davi orou neste salmo.
Em suas palavras, ele descreve o seu profundo anseio por uma íntima comunhão com Deus. Temos que conhecer a Deus e testar a nós mesmos perguntando: tenho de fato sede de Deus? Desejo realmente a sua presença? A hora em que vivemos não nos permite mais a negligência espiritual. Jesus está voltando. Temos que despojar com urgência das coisas deste mundo para dar lugar a Deus em nossas vidas. Se ficarmos adiando a nossa consagração a Deus, poderemos perder a nossa herança espiritual, conforme escreveu o apóstolo João. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João 2:28. Contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Salmo 63:2. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera, na alma do ser humano, o reconhecimento da benignidade divina. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor, Salmo 63:3, e ele o bendirá enquanto viver, Salmos 63:4, tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos, Salmo 63:4. Aqui, podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual, na vida do crente, é capaz de fazer isso. Alguns interpretam o versículo 2 dizendo que o deserto e as aflições não ofuscaram a visão de Davi. Ao contrário, em meio às lutas, ele contemplou a fortaleza e a glória do Senhor, tão bem como quando frequentava os cultos do tabernáculo. O que ele viu foi suficiente para transformar o seu desânimo em alegria e força. Isso explica a súbita transformação que teve e que o fez cantar. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Versos 3 e 4. Esta é a grande diferença entre aqueles que na hora do sofrimento se afundam no pântano da angústia e aqueles que levantam em meio a todas as lutas e começam a louvar a Deus. A diferença está na presença de Deus. Ao invés de ficarmos abatidos, devemos nos levantar e confiar no Senhor. Devemos orar pedindo ao Senhor que demonstre o seu poder contra os domínios satânicos, contra as opressões demoníacas, contra o pecado e contra as doenças. A Bíblia diz: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versos de 9 a 11. Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará ao Senhor da vida. Salmo 63:5. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Salmo 63, 6 a 8. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Davi amava muito os atos da casa do Senhor, mas ao contrário de muitos de seus dias, Davi olhou além do que era material e viu as realidades espirituais. No lugar onde estava não tinha sacerdote nem altar. Mesmo assim, ele diz que vai levantar as mãos e adorar a Deus. As mãos erguidas representam as orações e o amor do coração se elevando ao Senhor. Paulo escreveu: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo 2,8. Não havia como desfrutar de uma bela e suculenta refeição sacrificial no meio do deserto. Mas isso não impediu que Davi sentisse o sabor da presença de Deus. A sua alma se deleitou com iguarias espirituais que nem mesmo os sacerdotes poderiam provar. Banha e gordura representam as comidas mais finas. Em vez de murmurar, como é nossa tendência quando as coisas dão errado, Davi cantou louvores ao Senhor. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Verso 5. Davi insiste em repetir para si mesmo e para o mundo espiritual as palavras de fé que podem mudar as situações
que afetam o nosso emocional e espantar os demônios, ele diz: porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta, mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra. Salmo 63, de 7 a 9. Davi aprendeu logo cedo sobre o poder da confissão da palavra. Quando confessamos a palavra do Senhor, saímos da esfera da nossa fraqueza e nos transferimos para a fortaleza do Senhor. Quando citamos a palavra de Deus, estamos citando o que Deus pensa a nosso respeito. E isso é bem mais poderoso do que o que podemos pensar. Junto com a oração e a leitura da palavra, devemos concentrar nossos pensamentos naquele que tudo pode. Isaías profetizou: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 3 e 4. Ponto de número 2. O avivamento espiritual do crente. Reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo das Escrituras e da história da Igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente, a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. A palavra de Deus e a oração constituem as principais armas espirituais de nossa batalha espiritual. É importante observar que Jesus enfrentou o inimigo como homem, e suas primeiras palavras foram: nem só de pão viverá o homem. Portanto, não devemos imaginar que Jesus usou seus atributos divinos para derrotar o inimigo, pois era justamente isso o que Satanás queria que ele fizesse. Jesus usou os mesmos recursos espirituais que estão à nossa disposição hoje. O poder do Espírito Santo, a oração, o poder da palavra. Não podemos subestimar a subtileza de Satanás e seus demônios, pois ele tentou o próprio Filho de Deus. Não obstante, o Senhor venceu Satanás, orando e usando a palavra de Deus para neutralizar os seus ataques. A prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Salmos 55:17. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6:10. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Mateus 26:36 a 44. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária de oração. Orar não é fácil nem simples, mas é uma prática muito gratificante. Nossas práticas de oração demonstram isso, e muitos estão sendo despertados para uma vida de oração. Antigamente, muitos cristãos eram conhecidos como homens de oração. Hoje são poucos os que oram. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Salmo 32, verso 6. Por esse texto, vemos que a vida de oração reflete a nossa santidade. As pessoas que oram constantemente adquirem maior sensibilidade espiritual e podem detectar com mais facilidade as ações de Satanás. Na oração entramos nas regiões celestiais e confrontamos o mundo espiritual da maldade, proclamando a autoridade de Jesus contra as hostes espirituais da maldade. Orar é resistir, é guerrear, é interceder, é combater. Nos momentos próximos à prisão do Senhor, ele disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Paulo não queria que os cristãos de Roma fossem ajudá-lo fisicamente ou enviassem ofertas. Ele pedia para que orassem por ele e combatessem com ele em espírito. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que este meu ministério em Jerusalém seja aceitável aos santos. Romanos 15, 30 e 31. Paulo disse: oreis por mim, orai sem cessar. A leitura devocional da Bíblia.
O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e, por isso, devemos portar a espada do Espírito. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Salmos 119:97. Ela previne o nosso coração de pecar. Salmos 119:11. Ela nos consola. Ela dirige a vida e ordena a vida pessoal. A Bíblia é um livro antigo, com uma mensagem sempre atual. Depois de 21 séculos, nunca precisou ser atualizada. Se a Bíblia fosse de origem humana, é claro que depois de todo esse tempo teria caído em desuso. Embora esteja cheia de fatos antigos, existe uma mensagem atualíssima dentro dela, direcionada ao coração de cada ser humano. Sua mensagem milenar tanto satisfaz a criança como ao velho. O tempo não afeta a palavra eterna de Deus. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, verso 8. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é sua inspiração divina. Em 2 Timóteo 3,16 lemos: toda a escritura divinamente inspirada. A palavra inspirada no grego é theopneustos, traduz por soprada por Deus. É devido à inspiração divina que ela é chamada palavra de Deus. A própria Bíblia reivindica a si inspiração de Deus, usando a expressão assim diz o Senhor, com o carimbo de autenticidade divina, mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. Isso além de outras expressões equivalentes. Foi o Espírito de Deus quem falou através dos escritores da Bíblia, conforme declarou Davi. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, 2 Samuel 23, verso 2. Considerando que a inspiração plenária se aplica perfeitamente às Escrituras Sagradas, podemos reafirmar seguramente que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus plena, sem erros e sem falha alguma. Ponto de número 3. A vida pessoal e familiar do crente avivado. A vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. 1 Timóteo 4,16. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal: integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional. Os efeitos de um avivamento podem influenciar a vida inteira de uma pessoa. Aqueles que foram avivados se dedicam a Deus e ao próximo. Abandonam o pecado, amam a igreja, sentem a presença de Deus e ficam cheios de coragem para seguir as ordens do Senhor. No passado, houve um homem chamado Jerônimo Savonarola, que foi um instrumento humano que Deus usou para trazer um grande avivamento à cidade de Florência, na Itália. Nesse tempo, Lutero era apenas uma criancinha vivendo na Alemanha. Savonarola estava chocado com a corrupção da Igreja Católica Romana e com o vício e a imoralidade do mundo ao seu redor. Quando jovem, ele andava à margem do rio Pó, cantando a Deus e chorando pelos pecados e pelas injustiças e pela pobreza do povo. Ele chorava e lamentava a falsidade, o luxo e a crueldade de muitos líderes da igreja. Ficava prostrado durante horas a fio sobre o altar da igreja, chorando e orando por todos da sua época. Aos 22 anos de idade, Savonarola escreveu um livro com o título Desprezo do Mundo, em que comparou os pecados da sua época com os de Sodoma e Gomorra. Saiu sem avisar sua família, entrou num monastério para dar início a uma vida de jejum e oração. Estava desesperado por um avivamento. Durante anos, Savonarola estudou as Escrituras e esperou em Deus. Um dia, Deus, de repente, deu-lhe uma visão, os céus se abriram e uma voz ordenou que ele anunciasse ao povo as calamidades futuras da igreja. Transbordando de poderosa unção do Espírito Santo, Savonarola começou a pregar para a população. Quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, a voz de Savonarola trovejava ao denunciar os pecados do povo. Um poder avivador se apoderou de toda a região. Seus ouvintes, homens e mulheres, poetas e filósofos, artesãos, trabalhadores braçais, choravam aos soluços. As pessoas andavam pelas ruas tão impactadas pelo convencimento do Espírito Santo
que durante dias ficavam pasmas e sem palavras. Em diversas ocasiões, assentado no púlpito, o rosto de Savonarola parecia iluminado com um brilho celeste que todos na igreja viam, e ele subia ao púlpito em oração, como que em transe, por até 5 horas de cada vez. As igrejas menores não suportavam mais as multidões que iam ouvi-lo pregar, e por 8 anos, Savonarola pregou na grande catedral de Florença, na Itália. As pessoas chegavam no meio da noite, esperando as portas da catedral se abrirem, para que pudesse entrar e ouvir a mensagem. Savonarola profetizou que estaria com eles apenas 8 anos. O Espírito do Senhor estava sobre Savonarola. Ele profetizou que o governante da cidade, o Papa e o rei de Nápoles morreriam dentro de 1 ano. E foi o que aconteceu. Por meses ele profetizou que Deus puniria Florença com uma invasão vinda do outro lado dos Alpes. O rei Carlos VIII, da França, e seu exército atravessaram os Alpes e se prepararam para o ataque. Savonarola saiu sozinho para se encontrar com eles, enfrentou sozinho o exército francês e 2 vezes persuadiu o rei a voltar e não atacar Florença. O governo ímpio foi deposto e Savonarola ensinou o povo a estabelecer uma forma democrática de governo. Esse avivamento trouxe imensas transformações morais. O mundo parou de ler livros vis e mundanos. Os mercadores restituíram às pessoas os lucros excessivos que tinham extorquido. Criminosos e ébrios de rua pararam de cantar cantigas pecaminosas e começaram a cantar hinos. Foram proibidos e abandonados os carnavais, foram feitas gigantescas fogueiras em que os livros mundanos, máscaras, perucas, ilustrações obscenas foram queimados. As crianças são de casa e iam de casa em casa cantando hinos, conclamando a todos ao arrependimento e a tirar das casas toda espécie de vaidade. Fez-se uma grande pilha de objetos mundanos na praça pública de Florença em 7 níveis, de cerca de 18 metros de altura e 73 metros de circunferência. Enquanto soavam sinos, o povo cantava e o fogo ardia, lembrando a fogueira do avivamento do apóstolo Paulo em Éfeso, séculos antes. Tudo isso era muito lindo de se ver, mas o inferno estava tomado de fúria e de ódio contra Savonarola. O corrupto Papa, os cardeais e os sacerdotes se revoltaram contra ele. Com o tempo, inimigos políticos e religiosos incitaram as pessoas de Belial para atacar Savonarola. Derrubaram as portas do mosteiro onde ele estava e o capturaram. Savonarola foi torturado severamente. Os seus inimigos tentaram fazer com que ele negasse a sua fé. Suas mãos foram amarradas para trás e ele foi içado a grande altura e deixado cair quase ao chão. Imediatamente içado de novo pela corda, puxando os ombros, rasgando seus músculos. Brasas vivas foram colocadas em seus pés para que ele blasfemasse. Ele recusou. Isso foi repetido diversas vezes. De volta à sua cela, Savonarola se ajoelhava e pedia a Deus que perdoasse o povo. Finalmente, Savonarola e mais 2 monges companheiros foram levados para a execução diante de uma multidão de milhares de espectadores. Um terrível silêncio pairou sobre a turba. As últimas palavras de Savonarola foram: "Não deveria eu voluntariamente morrer por aquele que tanto sofreu por mim?" Em seguida ele se encheu tão profundamente do Espírito Santo que parecia totalmente alheio ao que acontecia ao seu redor. Ele e seus 2 amigos foram enforcados em praça pública e seus corpos foram queimados. Savonarola partiu para o seu Senhor, deixando um poderoso legado de uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo tem este poder de trazer transformações, de fazer milagres, de mudar vidas e cidades inteiras. Acreditemos nisso. A vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão, a demonstração de carinho e afeto, e uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. A família foi idealizada por Deus para suprir as necessidades mais importantes da vida humana, tais como prazer, procriação, companheirismo, educação, segurança, alegria, reconhecimento, ordenação moral, serviço e adoração a Deus. Sendo a primeira instituição divina, ela merece toda a nossa dedicação e cuidados. Devemos reconhecê-la como a base moral e espiritual da sociedade, preservando-a e fortalecendo-a de acordo com os moldes divinos.
A defesa e a preservação da família devem ocupar lugar de prioridade nas pregações e nos ensinos da igreja cristã, principalmente nesses dias em que as forças infernais têm levantado falsos políticos para promulgarem leis esdrúxulas, contrárias aos perfeitos padrões de Deus. Numa época em que os meios de comunicação e seus apresentadores defendem e incentivam uma falsa moralidade travestida de um falso amor, que produz uma falsa felicidade e que conduzirá os homens ao falso destino da condenação eterna, precisamos nos levantar. Tudo que está sendo proposto em nossos dias contra a família tradicional precisa ser contestado e rejeitado pelos filhos de Deus. Se o mundo não se arrepender urgentemente de seus pecados, o implacável juízo de Deus o alcançará, conforme disse o profeta. Não castigarei eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se ando fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. O que fareis no fim disso? Jeremias 5, 29 e 31. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui, há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos: o afeto, os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos e a disciplina dos filhos. Antes de pregar aos filhos, os pais devem se certificar de que estão vivendo a palavra de Deus diante dos filhos e sendo motivo de inspiração para eles no amor, na fé e na piedade. Pai, você tem conversado com seus filhos? Você tem dedicado tempo a eles? Tem acompanhado o crescimento emocional e espiritual deles? Tem procurado compreender as limitações, os sonhos e as decepções de seus filhos? Cuidado para não se tornar um estranho desconhecido dentro do seu próprio lar. Somente os pais que souberem estabelecer vínculos de relacionamentos baseados na amizade é que serão ouvidos pelos seus filhos. Os canais de comunicação de sua família estão abertos. Os meios de comunicações modernos que serviram para consolidar a globalização, unindo os povos de todos os continentes, agora estão promovendo a desagregação da família. As famílias de hoje têm que enfrentar os problemas gerados pelo meio ambiente e pela cultura da época. É necessário que os pais e os filhos empenhem todos os esforços para desobstruir os canais de comunicação da família. Pai e mãe, quando não souber mais o que fazer para alcançar o coração de seu filho, ore a Deus. Ore muito a Deus, mas não perca o seu filho para o mundo. Espero que todos os pais possam dizer um dia diante do trono: eis-me aqui e aos filhos que Deus me deu. Aos Hebreus 2:13. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida e, por isso, ele é forte. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abed-nego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. E, finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Olhando para a experiência de Paulo, podemos ver mais objetivamente o que o Espírito Santo pode fazer na vida de um cristão. O livro de Atos mostra que após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E em seguida ele pregava Jesus, que este era o Filho de Deus, nas sinagogas. O poder do Espírito Santo movia-o de tal modo que ele não conseguia aquietar-se. A dinâmica do Espírito Santo encontrou no temperamento de Paulo um instrumento adequado para movimentar o mundo espiritual daqueles dias. Naturalmente, Paulo ainda não estava completo para a obra missionária, fato que ele mesmo reconheceu ao sentir a necessidade de conhecer um pouco mais sobre Cristo e sua doutrina. Entretanto, dentro de sua experiência inicial de novo convertido, Paulo se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, Atos 9, 22. Desde então, Paulo se tornou o maior intérprete e o maior propagador da fé cristã. A obra que fez só pode ser avaliada à luz de sua experiência com o Espírito Santo. Ele mesmo afirmou: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, segundo aos Coríntios 3:5. O correto relacionamento com o Espírito Santo
é de todo fundamental para a manutenção da vida cristã saudável, cheia de frutos. Se o cristão colocar o Espírito Santo em segundo lugar, a sua vida espiritual murchará. Conclusão. Nos Salmos, podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares, esteja em comunhão estreita com o Senhor. O Espírito Santo é a fonte do poder espiritual, nada pode ofuscar essa verdade. Acreditamos que o fortalecimento do homem interior só acontece pelo Espírito Santo, e nesse processo Cristo habita em nossos corações, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, aos Efésios 3, 16 e 17. O resultado final é a plenitude de Deus, aos Efésios 3, 19, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Sob esta luz, precisamos resgatar a simplicidade da fé, que apoia exclusivamente na provisão do Espírito. Precisamos reconhecer a nossa permanente e completa fragilidade e depender totalmente de Deus. Que todos os crentes, e em especial os pregadores, tenham o devido cuidado de não fazer falsas apresentações do Evangelho. Pregações carregadas de ostentação e falsa humildade só têm uma finalidade, a de impressionar os ouvintes, mas não pode edificar a igreja. Ao invés disso, que todos possam se apresentar humildemente diante do Senhor e da igreja, como homens frágeis e necessitados que são, a fim de que possam alcançar a experiência genuína com o Espírito Santo. Além da experiência de Davi, que experimentou a presença de Deus no deserto, temos também a experiência de Paulo, que sentiu temores e tremores em Corinto, mas foi revestido do poder de Deus. Leiamos para terminar. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 3 a 5. Que Deus nos ajude e nos abençoe, que possamos viver a dependência do Espírito Santo, tendo uma experiência pessoal, renovadora e contínua com o Espírito Santo de Deus. Este é o avivamento que todos nós precisamos. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.